Em quanto tempo que falando de linha branca, geladeira, micro-ondas, essas coisas assim, meu produto quebra. Esse dia eu liguei lá na Brastemp, aí o cara falou, a sua máquina já está descontinuada, não temos mais peça de reposição. E aí, aí eu jogo a geladeira do prédio. O que eu faço nessa ocasião? Quando a empresa não tem mais peça para me vender? Cara, E por quanto tempo isso pode acontecer? aí de fato você tem que jogar a sua Geladeira do 17º andar. Aí de fato você tem que jogar. Não, mas é o seguinte, cara. Falando de. Quando. Tem um nome rebuscado, né, cara? Bom. Chama. O imperador voltou. Você foi sacana comigo, viu, cara? Você fez uma pergunta aqui e tal, jogou legal. Quando eu fui olhar pra você, Não, ele doutor, passou, processa jogou. ele, processa ele. Eu tô sendo boicotado aqui no podcast, viu, cara? Mas é o seguinte, cara, a gente tem um nome rebuscado lá que a gente chama vício do produto. Mas na verdade, assim, você comprou o produto, ele deu defeito. Pela lei, se esse produto ele é durável, ele tem... O que é um produto durável? Produto durável é, por exemplo, uma televisão, assim, é um produto durável. É um produto não durável, é algo que você compra, mas tem duração você consome. curta. Tipo, por exemplo, Uma pilha, salgadinho, uma pilha, que é algo dura que se mesmo. consome... que se Uma consome... Coca-Cola, dura pouco. Uma Coca-Cola. Então, assim, isso daí isso é considerado um produto não durável. Tá. Então, assim, um produto durável, que é, por exemplo, uma televisão, uma geladeira, como você disse, pela lei ele tem 90 dias de garantia. Só que o que acontece? Os fabricantes, eles podem dar uma garantia que a gente chama de garantia contratual, é aquela garantia que o fabricante dá. Então, são duas espécies de garantia. Tem a garantia legal, que está na lei, 90 dias, e a garantia contratual, que aí é aquela garantia que o fabricante dá. E essas garantias, elas se somam. Então, vamos ver que um produto tem 1 ano de garantia, né, que o fornecedor deu 1 ano de garantia, na verdade, ele tem 1 ano de garantia mais 90 dias. A não ser que ele fale que é 1 ano de garantia e esteja eu tô escutando, desculpa, eu tô me atrapalhando no meu jogo aqui. Quando for sua hora de jogar... Você fez a pergunta, pegou o controle... Não, mano, quando for sua hora de jogar, você aperta o botão do jeito que você quiser. E faz uma pergunta, já pensa, olha, já tá pensando uma pergunta bem difícil já pra... Mas assim, aí o que acontece, né? Tem a questão, além de tudo, tem uma questão que se chama vício oculto, né? Quando o produto ele tem um problema ali que se manifesta depois. Isso daí é uma questão assim que não tem prazo, né? Então, assim, geralmente precisa ser feita uma análise para entender se era um produto que já estava de fábrica ou se foi decorrente de um mau uso do consumidor e tudo mais. Nesse seu caso, assim, se é uma geladeira que já tem muito tempo de vida você fala assim... Mas a empresa tem que ter um estoque, não tem? Ela tem que ter um estoque, mas muitas vezes o que acontece, o produto ele sai de circulação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem grotesco, tá? Mas o cara tinha uma televisão de plasma que já não está sendo feito faz tempo pra caramba. A empresa não vai ter mais esse componente, né? Mas a Shopee vai. Pode ser que tenha, né? De refurbish, né? Mas por isso que assim, isso daí não existe um prazo, Desculpa, eu ia é muito caso a caso, né? Então assim, por exemplo, uma geladeira, ela tem uma expectativa de vida, isso você pode ver. Mas tem uma lei que diz assim, a empresa tem que ter, depois de 5 anos do lançamento do produto, peça... Ou não existe uma lei? No Código de Defesa do Consumidor, está escrito que a empresa ela tem que manter a oferta de componentes por prazo razoável. Razoável. E não prazo significa... razoável. Mas não estipula um prazo, né? O prazo razoável é interpretativo. No caso de uma televisão, realmente, é complicado, porque você pega uma TV de plasma que depois de 4 anos saiu a LED e LCD, depois a LED... o cara não vai manter um bagulho... É por isso que nos Estados Unidos e no Japão você acha isso no lixo, né? Mas tem alguém que manda arrumar coisa ainda? Tem sim. Quebrou a televisão, manda arrumar a televisão? Tem muitas empresas, cara, até com essa questão assim Não vou jogar mais. Até com essa questão de ESG, tem muitas empresas que recompram, né, cara? Se você vai com o produto antigo, porque ele tem componentes ali que muitas vezes eles vão remanufaturar aquele componente. Por exemplo, tem celular, por exemplo, teve agora desabastecimento de chip e tudo mais, então eles reciclam ali alguns componentes e então assim, isso daí é até uma forma sustentável de você produzir. Então você dá um desconto para o cara que levou ali um produto, né, em troca que levou o produto dele antigo para ele tirar um produto novo. Mas assim, não existe ainda uma lei específica para
fala assim, olha, uma geladeira são 5 anos. Uma tele... Não, foi Até gozado, porque, cara, mas isso me parece tão óbvio, assim, tipo... Porque quando você coloca a palavra razoável, isso requer uma interpretação. Não, por exemplo, o prazo de garantia geralmente é de 1 ano. Você vai comprar uma geladeira, se você usou, né, se você, por exemplo, usou ela de forma adequada e tudo mais, ela deu um problema 1 ano e 1 mês depois, assim, não é razoável que você compre uma geladeira para durar 1 ano e meio, 1 ano e 1 mês, por exemplo. Uma Agora, quando a geladeira garantia acaba. Tipo assim, são 3 meses, se eu for lá com 3 meses, uma semana, o cara vai falar... Então, de acordo, por isso que eu falei. Eu sofri uma situação dessa. Eu comprei uma parafusadeira na... Como que chama aquela loja que tem dentro do Center Norte, uma loja grande de construção? Leroy? Rockstock, Leroy Merlin. Não, é uma grandona de... Telha Norte? Norte. Pô, se não for essa, mano... Uma dessas daí. Essa uma dessas lojas aí, Pô, vai. se não for Eu nenhuma acho que é Leroy dessas, não Merlin, era acho que é grande. Leroy Merlin. Comprei uma parafusadeira, Center Norte, uma marca deles importada. Dreamer, se não me engano. Nem sei a marca que é, foda-se a Você não marca. sabe nada, você tá lembro. contando uma história que Eu você tô não sabe contando onde uma história que eu foi, sei, o velho. que foi, tá. Comprei essa, na verdade, minha esposa me deu essa parafusadeira de aniversário. Pô, a parafusadeira é legal, 2 baterias, furadeira, caramba. 2 anos de garantia. Top! 2 anos e 1 mês, as 2 baterias pararam de funcionar. Falei, não é possível. Mas Pandemia, estava na pandemia. Liguei lá na loja. Ó, amigão, tudo bom? Então, a garantia acabou. Tá, quanto que é a bateria? Então, não fabrica mais. Se você tivesse na garantia, nós te dava uma parafusadeira nova. Como passou 1 mês, não Então, tem mas mais. aí que tá. Regra Ok, é regra, mas né? vocês têm a parafusadeira. Vocês têm a bateria? Não tem mais a bateria. Aí fui pra comprar em outro lugar, 280 conto. Porra, 280 conto, preço da máquina nova. Resumindo, perdi a parafusadeira. Porque não tem a bateria. Isso... Não compensa fazer uma. E eles não têm mais na loja. Olha, tá eu tinha ligado? prometido que hoje eu ia vir aqui e não ia falar a palavra depende, né? Porque advogado gosta de falar a palavra depende, mas assim... E eu nem usei tanto, isso que é o pior de tudo. Assim. Não dá pra você ser taxativo e falar assim, ó, isso aí, isso é A, isso é B e tudo mais, né? Por exemplo, quando você tem essa questão de que a gente fala de vício do problema, um produto que apresentou um defeito, né? Você tem o que a gente fala assim, ó, quais são as defesas que a empresa tem? Ela vai falar assim, olha, não existe esse problema que você está falando, o produto está ok. Tá? Como funciona na sistemática, né? Você comprou um produto, ele deu problema, você tem que mandar para a empresa ou para a assistência técnica que a empresa indicar, e eles têm 30 dias para reparar isso daí. Se ele não reparou em 30 dias, aí você pode pedir a devolução do seu dinheiro, a substituição do produto ou a substituição do produto por um equivalente, né? Isso se o produto estiver no prazo de garantia. Quando ele não está no prazo de garantia, aí realmente você tem que analisar a situação, porque tem um asteriscozinho ali que é a questão do vício oculto. A garantia, ela realmente começa a contar desde quando o produto deu, né, o produto foi comprado. Mas essa questão do vício oculto é um probleminha. O vício oculto, o que ele é? Um probleminha que estava ali adormecido e ele se manifestou depois. É um problema mas só que assim, era um problema que estava adormecido, mas já existia desde da fabricação do produto. Então, assim, às vezes tem que ver se não é isso daí, levar uma assistência técnica, né? Ou às vezes você tem alguém de confiança para ver e falar o seguinte: olha, isso realmente era um produto que. Aí a empresa é obrigada a reparar. Né? Então, assim, tem sempre essa questão. Mas o que pode ser também, por isso eu falei, sempre são várias situações, né? Tem muita gente que, por exemplo, usa de forma inadequada. Por exemplo, a televisão, ela tem aquela estimativa lá de não sei quantas horas, né? Então, assim, se você comprou uma televisão, ela deu problema depois de 5 anos, provavelmente ela cumpriu ali a expectativa de vida. É claro que, assim, tem televisões que duram. Eu tenho, na casa dos meus pais, tem nós estamos